Se você passa algum tipo de constrangimento dentro do seu ambiente familiar, onde as pessoas tentam te parar de alguma maneira porque sabe que fizeram errado e você não sabe como se defender, junte provas, procure o poder público se for necessário. O poder público, infelizmente, ainda não está preparado para poder lidar com famílias disfuncionais. Essas famílias, normalmente, elas se unem no sentido de alvejar o tal bode expiatório ali naquele ambiente familiar, porque ele pensa diferente, ele age diferente, ele não se encaixa no contexto daquela família, e ele não se encaixa não é porque ele não tenha valores e princípios, é porque exatamente ele não faz parte daquele contexto familiar. Normalmente, no meu caso, por exemplo, eu vim de uma relação anterior e infelizmente no contexto daquele ambiente haviam várias complicações e essas complicações geraram diversas dificuldades. Então, desde a infância eu passei por muita coisa pesada, muita coisa ruim, vários tipos de violência e de tortura, inclusive promovidos por minha mãe. Ela fazia por necessidade ou por, enfim, por dificuldade, por pressão do próprio ambiente familiar, ah, do tipo, ela não me batia. Qualquer coisa que eu fizesse, a minha mãe ela não me batia, ela me espancava. Ela me socava, ela me pisava, ela usava pau de vassoura, ela usava fio, ela usava toda a ordem de ofensa. Ela e o marido dela sempre foram assim. E na época não existiam meus irmãos pequenos, porque a distância entre nós é em torno de 5 6 anos. E o que existia era o meu irmão posterior a mim. Então, como ele era o primeiro filho do marido dela, não se podia fazer nada. Qualquer coisa que se fizesse, ele chegava e dizia que você tinha. Até o que você não tivesse feito, ele dizia que você tinha feito. E aí, em vez deles conversarem comigo, eles já vinham com repressão, já vinham com violência, já vinham com várias colocações muito ruins. E isso foi gerando várias complicações, fora os outros detalhes do ambiente familiar. Então, quando chegou uma certa idade onde eu comecei a tentar falar o que eu passava, porque eles sempre depositavam sobre mim a culpa daquela situação. Então, ninguém na rua, ninguém na vizinhança sabia o que se passava no ambiente familiar, que eram vários tipos de violência. Só me ouviam muitas vezes já reagir. E no final a culpa ainda era minha. Se você passa pela mesma coisa, comece a juntar provas. Saiba que você não está ficando louco, você não é o problema da sua família. Sua família muito provavelmente é uma família disfuncional e deve ter um nível de toxicidade muito grande. Então procure especialistas. Eu não sou especialista da área, deixo bem claro. Eu sou alguém que estou partilhando a minha experiência de vida. E não foi fácil viver com todas essas dificuldades. Essas dificuldades elas geram inseguranças para toda a ordem nas áreas da nossa vida. Então, desde o relacionamento interpessoal até as dificuldades de você enfrentar algo que esteja diferente do que você está que você tenha feito ou que você esteja enfrentando, exatamente porque você se sentia inseguro por dentro. É preciso acompanhamento de especialista para você lidar com isso? Sim. Ocorre que esse tipo de situação acaba afetando as nossas vidas de tal forma, onde o indivíduo muitas vezes acaba saindo de casa porque não, ou porque foi colocado para fora de casa, taxado por um rótulo que não lhe pertence, por ser diferente do ambiente da família, por não ser aceito por causa de conceitos religiosos, por não ser aceito por pensar diferente, não se alinhar ao mesmo tipo de comportamento do ambiente familiar, como é o meu caso, e você se torna um problema empurrado de um lado para o outro. E no final das contas, não existe, quando a família ela tem um contexto disfuncional mais amplo, não existe um amor no sentido de te proteger somente. Existe uma questão de que se você continua reagindo porque você não sabe como fazer, você se torna um problema, empurrado para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E no final das contas, você só vai compreender o que se passa se você começar a perceber o que se passa. E aí você vai buscar ajuda ou você vai começar a se perceber que você não é uma pessoa sem valor,
e nem tampouco uma pessoa que fosse realmente o problema daquele seio familiar. O problema já estava naquele seio familiar. O problema existe ali antes mesmo de você existir. Ou talvez passou a existir depois que você existiu, porque você veio antes daquela formação daquele ambiente familiar. Mas aqueles cônjuges, né, aquele núcleo familiar, também eram indivíduos disfuncionais que acabaram também sendo fruto de outras disfuncionalidades e isso vai perpetuando. Então, necessariamente, não são pessoas más ou pessoas boas, não é bem isso. A questão são contextos. Né? Não dá pra gente carregar pro resto da vida dizendo, olha, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. Sim, pode ter vários culpados. Mas quando a gente toma consciência, a gente tem que puxar pra gente dizer assim, tá, e aí? O que que eu vou fazer? Como que eu vou lidar com isso? E a melhor forma de você lidar com isso é reunindo provas do que fazem com você. A segunda coisa, se você precisar de ajuda, não é crime, não é vergonhoso. Infelizmente, os contextos da vida acontecem, desenrolam, né? Não é vergonhoso pedir ajuda, vergonhoso é fazer coisa errada para você crescer na vida. Isso é vergonhoso. Viver dignamente, trabalhar dignamente, não é vergonhoso. E pedir ajuda também não. E se por acaso você também chegar na minha idade de quase 40 anos, porque eu já tô com 38, eu sou uma pessoa até que, normalmente muito séria, mas eu também brinco, né? E não fez por N fatores, né? Por causa da falta de estrutura familiar, por causa das escolhas que fez, enfim, por N fatores, porque a gente é um somatório, a gente é um contexto de coisas, né? Chegou na minha idade, está precisando recomeçar a vida e vai precisar da ajuda ou de retornar para o seu ambiente familiar que é disfuncional, você precisa tomar consciência do seguinte: os problemas vão continuar. Serão os mesmos e talvez até mais graves do que aquele que você deixou. Então você vai precisar saber lidar com isso. Né? É doloroso, é pesado, é crucial às vezes, mas você não pode se calar e nem comprar essa ideia para você. Você é importante para você e aquelas pessoas que você realmente ama, você sabe que elas vão acabar te machucando, mas você precisa saber o seguinte: elas não estão machucando você. Elas estão, na realidade, expondo o que elas sentem. E elas também sentem dor, assim como você. E se elas sentem dor assim como você, a primeira coisa na ordem da empatia é entender que aquela dor não é sua. Entender que aquela dor existe, mas ela não é sua. Então não é você o alvo. Na realidade, elas estão alvejando a si mesmas. Certo? Então é seguir em frente, é batalhar, é descobrir coisas novas, é botar a vida para funcionar, porque não dá para parar, sabe? Porque se a gente para, aí sim as coisas realmente desabam, né? Desandam. E a gente precisa quebrar alguns conceitos, né? Existe não só assédio moral no ambiente de trabalho, porque é uma realidade, infelizmente, né? Existe assédio moral no ambiente familiar, existe assédio moral no ambiente social, existe assédio moral em todo e qualquer tipo de ambiente onde se tenham organizações humanas. Agora, como a gente lida com esse tipo de assédio é que vai modificar os resultados. Porque se você escolhe se tornar um assediador, tal qual você seja fruto de vários assédios, você não vai estar contribuindo para que isso seja eliminado. Não adianta a gente assediar, né? Replicar assédios não leva ninguém a lugar algum, só gerando a mais problemas e a mais dificuldades. Agora, também ser negligente diante de situações assediantes também não vai contribuir em nada com você. É preciso parar o assediador, o abusador, a pessoa que esteja praticando o ato que te agride, que te expõe, que te degrine, principalmente do modo mais covarde possível, ou seja, até mesmo para que se obtenha algum tipo de ganho que não seja lícito. Muitas vezes, o ambiente disfuncional pode usar os seus filhos contra você. Quantas mães e quantos pais não acabam sendo objeto, né, alvo de, chama-se alienação parental, né? Alienação parental
Eu não sei como é que está a tratativa hoje, mas já esteve na nossa jurisprudência como crime. E é uma triste realidade. É uma realidade, mais do que uma realidade, né? É uma covarde realidade. E a alienação parental, ela consegue operar de tal forma que os fatos eles acabam encobertos pelas emanações das justificativas que o ambiente disfuncional promove. Essas pessoas elas não têm nenhum tipo de escrúpulo de denegrir você para se beneficiarem ou de jogarem seus filhos contra você porque isso os acoberta. Então, não calar é o primeiro fator. O segundo fator, entender que Deus não é culpado por isso. Você foi chamado à existência em uma situação que não é escolha sua e que você foi colocado sobre isso. Vai caber a você em algum ponto. Poxa, mas eu vou ter que sofrer tanto, eu sofri tanto. Caramba, eu já passei por muita coisa, sofri bastante coisa. Mas somente eu posso mudar os meus resultados a partir das minhas escolhas e você também. E saber que Deus ama você exatamente como você é, com suas dificuldades, com suas neuras, com suas limitações, com seu tipo de sexualidade, da forma como você é. Não importa. Não importa a sua ideologia política, não importa a sua etnia, não importa a sua crença, não importa se tem, se não tem, se é ateu, se não é, a sua área de atuação. Se você só acredita no processo de evolução sem acreditar que Deus seja uma realidade, não importa. A verdade está diante dos nossos olhos. Só não vê quem não quer. Eu acredito que a criação é um fruto de uma mente pensante e que todos os seres que atuam em todas as dimensões, em todas as possibilidades, eles atuam conforme seu nível de consciência. E eu acredito que a humanidade é fruto de uma intervenção, né, em um processo que estava ocorrendo de vida. Até porque o nosso intelecto nos coloca muito fora da curva da maioria, né, dos outros seres que estão na mesma realidade, na mesma linha do tempo. O intelecto é uma dádiva divina, a ciência é fruto do pensamento divino. Negar que ciência ela funciona e que precisa ser utilizada para benefício da humanidade, da maioria, de mais responsabilidade com o meio ambiente, com o outro, para que a gente gere sociedades mais saudáveis, é importantíssimo. Assim como usar a tecnologia de uma forma saudável, né, e mais responsável. Fé não é para ser utilizada para fins políticos da mesma forma como nós pais muitas vezes não, a maioria das vezes não somos responsáveis pelo que os nossos filhos fazem. Eu vejo, por exemplo, a batalha entre artistas. Quem é que controla fã? Quem é que justifica as coisas como funcionam e porque eles acreditam nos seus ídolos e acabam querendo envolvê-los num contexto no sentido de defender aquilo que eles acreditam? Da mesma forma, culpar uma emissora ou uma forma de distribuição pelas mazelas da sociedade também é imoral, né? Nós não estamos há 300 anos atrás, estamos em 2020, temos aí muitas mentes inteligentes, muitas mentes pensantes para colocar a vida e a nossa realidade em um contexto melhor, né? Não adianta a gente ficar agarrado lá atrás, porque isso aconteceu, isso. As disfuncionalidades já atuavam lá atrás. O que importa é que existem evocações reais, existe uma realidade diferente, hoje estamos mais conectados e os problemas humanos continuam no mesmo lugar. Cabe a gente desenvolver a nossa consciência para que a gente não seja levado aí em processos de manada e nem tampouco nos deixe, né, destruir a gente com esses processos disfuncionais. Então, eu me coloquei no sentido de vou dividir e compartilhar a minha vida sim, não porque eu queira atenção, mas porque eu quero ajudar pessoas, porque eu sei que existem outras pessoas em situações semelhantes às minhas e que muitas vezes estão aí como eu já tentei suicídio e tentei suicídio aos 11 anos porque não suportava o ambiente familiar. Tem pessoas se cortando porque acabam acreditando que não são frutos divinos, acabam acreditando que são um erro por causa de todos esses contextos juntos e misturados. É a sua consciência que vai definir você, não os outros.
Eu amo você que esteja vendo aí esse vídeo nesse momento, esse depoimento. E todos os dias da minha vida, enquanto eu existir, o que eu puder fazer, você pode ter certeza que eu vou fazer. E não é uma questão de estar louca ou disso ou daquilo. Eu sinto dor. Eu sinto dor principalmente por ser diferente do meu contexto. E não me sinto melhor do que eles, ou maior do que eles, ou enfim, ou responsável por eles. Eu sei que eu amo a minha filha. E tudo que a afeta, me afeta também. Não importa se ela está alienada ou não em relação a mim. Eu sei quem eu sou e eu sei o que eu acredito e eu sei o que eu defendo. Eu quero muito uma realidade melhor para todo mundo. Eu quero muito viver em um planeta melhor, em um país melhor, em uma sociedade melhor. E é a gente sendo melhor que a gente contribui com os outros. E contar as nossas histórias com certeza ajuda o nosso semelhante, porque ele vê que ele não está sozinho. Forte abraço, gratidão e até!